A seleção brasileira está morrendo aos poucos. E isso não se deve à qualidade dos jogadores ou à exigência dos torcedores, mas sim de uma única entidade que, em troca de muito dinheiro, praticamente vendeu a seleção brasileira, afastando os verdadeiros apaixonados pela amarelinha para longe. Aqui está o verdadeiro motivo. Tudo começou aqui, quando o Brasil criou um estilo único, utilizando a criatividade nos dribles desconcertantes para dominar os adversários e assim criar o futebol arte. Era uma época em que as pessoas não tinham muita alegria em suas vidas por causa dos problemas sociais no Brasil, mas a seleção brasileira conseguia alegrar seu povo. Isso até o dinheiro entrar em jogo e mudar tudo. Aqui, o futebol começou a se transformar rapidamente em um negócio lucrativo, impulsionado pelos crescentes contratos de TV. Os clubes das ligas europeias, com muito mais recursos financeiros, começaram rapidamente a vasculhar o berço do futebol, atraídos pelos talentos brasileiros. Os negócios envolvendo jogadores brasileiros rapidamente cresceram. Em 2002, o Brasil conquistou a 5ª Copa do Mundo com 11 dos seus 23 jogadores vindos de clubes europeus. Na Copa seguinte, esse número saltou para 20. Isso obrigou os jogadores brasileiros a aprenderem as táticas europeias, resultando no abandono do futebol arte, a maior qualidade dos brasileiros. Tanto que na partida das quartas de final de 2006, os jogadores brasileiros estavam visivelmente mais contidos, driblando muito menos em comparação aos anos anteriores. Após esta eliminação, a mídia e os torcedores passaram a lamentar o fim do belo jogo da seleção. E exatamente daqui em diante, tudo desmoronou de vez, afastando cada vez mais a seleção do povo. Rapidamente, a queda do público nos estádios foi evidente. Para se ter uma ideia, 13 anos antes dessa eliminação, o Brasil recebia mais de 100 mil pagantes para um jogo das eliminatórias da Copa. 3 anos depois, também pelas eliminatórias, pouco mais de 30 mil torcedores vaiavam a seleção comandada por Dunga, com as imagens do estádio repleto de lugares vazios. Em vez de a CBF elaborar algo para trazer de volta os torcedores, eles fizeram exatamente o oposto, praticamente vendendo a seleção brasileira em troca de muito dinheiro. De 2012 até meados de 2022, é difícil lembrar da seleção brasileira atuando em solo brasileiro. Isso aconteceu porque o ex-presidente da CBF, Ricardo Teixeira, que dias depois viria a renunciar após uma série de alegações de corrupção e lavagem de dinheiro, simplesmente vendeu o direito de organização dos Jogos do Brasil para uma empresa britânica chamada Pitch Internacional. O mais curioso é que essa empresa jamais havia organizado um jogo de futebol sequer, e mesmo assim passou a operar as partidas da seleção. A partir de 2012, a Pitch passou a ter o direito de organizar tudo, desde a localização das partidas, os hotéis da equipe e até mesmo a sugestão dos adversários da seleção. Os jogos não ocorriam no Brasil porque a Pitch vendia a oportunidade de receber o time de futebol mais negociável do mundo, a seleção brasileira, para o país que desse o maior lance. Trazer jogos para o Brasil não tinha um retorno financeiro tão alto quanto em outros países. Eles esqueceram dos torcedores e passaram a priorizar apenas o dinheiro. A seleção já não era mais do povo. Segundo um levantamento desde janeiro de 2013, sob o controle da Pitch International, a seleção brasileira realizou 41 amistosos como mandante. Desses, apenas 11 foram literalmente no Brasil. A maioria das partidas ocorreu em países sem tradição no esporte, como Estados Unidos, Arábia Saudita e até Singapura. A cada jogo, a Pitch pagava 12 milhões e meio à CBF. Enquanto a empresa comandou a seleção, o Brasil jogou mais vezes em Miami e Londres, 3 vezes em cada, do que em 5 estádios utilizados na Copa do Mundo de 2014 no Brasil. Em 2 desses estádios, a seleção sequer pisou, a Arena da Baixada, em Curitiba, e a Arena Pantanal, em Cuiabá. Mas isso começou a mudar quando o novo presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, percebeu que a seleção estava literalmente abandonada pelos torcedores. Edinaldo agora tenta reaproximar a seleção brasileira dos torcedores. Os atletas adoram jogar no Brasil, mas pela força de um contrato não era possível. Se o contrato tiver que ser renovado, vai ser em um outro modelo, que não seja esse em que a seleção só joga fora do Brasil, afirmou Edinaldo. Ao que tudo indica, a CBF não renovou com a Pitch após o fim do contrato em 2022.
Atualmente, metade da população brasileira não demonstra interesse pela seleção, enquanto os times europeus dominam o coração do futebol. Aqui no Brasil, 40% do calendário é dedicado aos campeonatos estaduais, que não possuem tanta relevância. Os clubes brasileiros até conseguem contratar jogadores de alto nível, mas os perdem para as seleções durante as datas FIFA, enquanto os campeonatos continuam em andamento. Para se ter uma ideia, a seleção inglesa consegue ter praticamente todos os seus jogadores vindos da Premier League, assim como acontece na Alemanha e na Espanha. No Brasil, isso não é possível, pois as jovens promessas do nosso país, antes de completar 18 anos, já estão vendidas a clubes europeus. A desconexão entre os torcedores e a seleção está diretamente ligada à gestão da CBF. 4 presidentes foram expulsos por corrupção e, em vez de reformular a gestão do futebol com uma liderança jovem e inovadora, colocaram Edinaldo Rodrigues como presidente. Ele que foi presidente da Federação Baiana por 18 anos e sequer conseguiu transformar o futebol baiano em uma potência durante quase 2 décadas no cargo. Em 2000, a Alemanha percebeu que outras seleções estavam ultrapassando seu desempenho. Foi então que iniciaram um trabalho de reestruturação que se estendeu pelas Copas de 2006 e 2010, culminando na conquista do título em 2014 no Brasil. A Espanha adotou o modelo tic-tac, que lhe rendeu a vitória na Copa de 2010. O futebol francês evoluiu desde 1998, impulsionado pelas escolinhas de futebol estabelecidas por times franceses na África. Enquanto isso, no Brasil, a briga é política, por dinheiro e não mudam nunca. Reflexo disso é a queda da seleção brasileira no ranking da FIFA. De 2022 para cá, a seleção caiu do 1º lugar, como a melhor seleção do mundo, para a 5ª posição. Em 2014, por exemplo, Guardiola não assumiu a seleção devido à incompetência dos dirigentes. André Cury, empresário influente no mundo do futebol, revelou que tudo estava encaminhado para que Guardiola assumisse a seleção. Nós tivemos o Guardiola praticamente fechado, ele queria vir. A CBF demitiu Mano Menezes em novembro de 2012, durante o ano sabático de Guardiola, após sua saída do Barcelona. Ô gente, vocês acham mesmo que Guardiola, Ancelotti, Zidane, Mourinho, Jorge Jesus, Abel Ferreira, esses caras vão vir para a seleção sabendo que a má gestão da CBF já está cada vez mais nítida pro público? Gente, é muita corrupção, é muita lavagem de dinheiro, é muita pilantragem da CBF. E eles sabem que se eles forem contratados como técnicos, eles não vão poder fazer o que eles querem. Não vão poder tomar suas próprias decisões, ter suas próprias escolhas. Não, a CBF vai fazer eles de capacho, vai fazer de sombra, vai fazer, entendeu, de subordinado. A soberba da CBF, o povo já viu, gente. A CBF está queimada, o povo já percebeu o erro. E esses grandiosos técnicos multicampeões a nível global, eles não vão se rebaixar. Eles não vão abaixar a cabeça e passar pano para a CBF. Igual, né, certas emissoras de TV do Brasil fazem, né? Sempre passam pano, nem vou citar nome aqui porque eu não quero ter problema jurídico. Mas é sobre isso, gente. E eu dou razão para eles, que fiquem lá treinando times europeus, porque a máfia da CBF não merece. Que a seleção brasileira do povo, a verdadeira seleção brasileira, não existe mais, está morta, gente. Eu já falei em vídeos anteriores e eu vou ficar repetindo até fixar na cabeça de vocês, para não entrar por aqui e sair por aqui. Fixa na mente. André acrescentou: conversei com o irmão dele na época e ele vinha para a seleção, mas os dirigentes barraram a ideia e decidiram recontratar Felipão. Isso. Aí tomou 7-1 da Alemanha. Parabéns, CBF. Parabéns. O que eu vou dizer? Sabe? Porque o Felipão ia aceitar ser o subordinado deles, ia aceitar ser o capacho, ia querer ser a sombra da CBF. Agora tá assim, tem que ter só técnico brasileiro, não pode trazer técnico estrangeiro para ter ideias inovadoras, para revolucionar o time, para ser um cara visionário, que vai dar a volta por cima, enfim ter a redenção. Não, eles preferem continuar com o técnico brasileiro, com ideias limitadas e previsíveis. E fica desse jeito, né, gente?
Eles estão desse jeito de barrar porque os caras meio que vão querer fazer o que eles querem. Mas só que a CBF percebe que os caras não iriam abaixar a cabeça pra eles. Porque eles gostam de quem obedece, de quem é pau mandado deles. Entendeu? Por isso que trouxeram o Felipão, Dunga, o Ramon lá, o Diniz, agora o Dorival, aí fica nisso aí. Olha, gente, eu já lavei minhas mãos, eu já joguei a toalha, tá? Esqueçam essa ideia aí de que o Brasil vai ter hexa. Essa sexta estrela nunca vai vir pra camisa da seleção. Eu vejo uma pessoa com camisa da seleção, dá vontade de falar: que você tá usando essa camisa de máfia aí? A pessoa nem vai entender porque muitos estão desinformados, mas eu não. E vocês que estão aqui, eu sei que vocês são bem informados, assim como eu, porque aqui no meu mundo, no seu mundo, no nosso mundo, no mundo do Gabriel, vocês sempre vão se informar em primeira mão, porque aqui eu trabalho com a verdade, com a realidade. Quer viver de expectativa, vai para outro lugar. Com isso, Guardiola acertou o contrato para comandar o Bayern de Munique em janeiro de 2013. Uma pesquisa divulgada pelo UOL mostra um alto desinteresse dos torcedores pela seleção brasileira, com 48% dos entrevistados indicando nenhum interesse na equipe nacional. A situação chegou a um ponto tão crítico, a ponto do técnico Dorival se emocionar em coletiva de imprensa após pedir publicamente aos torcedores que voltassem a acreditar mais na seleção, como nos anos passados. Ah, Dorival, então você vai ter que chorar mais. Então já prepara o lenço aí que você vai chorar é muito. Já que você tá sofrendo tanto porque o torcedor não volta a acreditar na seleção, a ter motivação, acreditar que o Brasil vai ter persistência, vai ter raça, vai voltar a vencer. Ai, sei lá o que, vão voltar os gritos de o campeão voltou, o campeão voltou. Gente, o campeão não voltou e nunca mais vai voltar. Tá? Eu já desacreditei. Se o Dorival ficar chorando porque o público, né, o povo da verdade, o povo da realidade já caiu a ficha, já acordou pra vida, já botou o pé na realidade, já caiu na real, já se tocou, né? Falta um pouquinho de chá de se toca aí pra algumas pessoas. O se tocômetro aí tem que ficar mais ativo, porque olha, a coisa só tende a piorar. Corre o risco de ficar fora da Copa de 26, né? Acredito que vai para 2026, mas vai passar sufoco, vai tomar couro, entendeu? E eu não quero nem assistir os jogos, gente. Eu nem sei se eu vou assistir a Copa do Mundo. Nem sei se eu vou ver. Eu prefiro ver Champions League. Eu prefiro ver Champions League do que Copa do Mundo. Copa do Mundo já perdeu a tradição faz muito tempo, sabe? Eu não vou mais ficar vendo. A cada 4 anos... Pô, cada 4 anos, gente, 4 anos tem muito tempo para fazer muita coisa. A gente pode se ocupar com muito, sabe? Por que que eu vou pensar em Copa do Mundo se eu posso ver Champions League, que é muito melhor, sabe? Se é assim, Dorival, se vai ficar chorando porque o povo não tá mais acreditando na seleção, então, ó, seca de vez as suas glândulas lacrimais. Chora tudo que você tem para chorar. Mas enfim, agora eu quero a sua opinião. Qual a solução para que a seleção brasileira reconquiste os torcedores novamente? Escreve aqui no... A solução com que sejam conquistados a torcida de novo, a torcida seja conquistada de novo, sabe qual que é a solução? Anotem no papel, pega papel e caneta e anota aqui, ó. Anota aqui, ó. I-N-E-S. Inês. Mas como assim, Gabriel? Como assim a solução da seleção brasileira conquistar a torcida é Inês? É inexistente, gente. Não existe. Acorda pra vida. A seleção brasileira tá morta. Tá? A seleção morreu e o Gabriel viveu. Eu vou falar em todo vídeo que eu for reagir falando desse tema do futebol brasileiro. Vai ser assim, tá? Inscreva-se no canal, ative o sininho. Enfia dedo no like porque ajuda o canal a crescer. Me sigam nas redes sociais, arrobas na descrição. Compartilha meu conteúdo com geral aí, hein? Falou, tchau, tchau.